Mas e aí, a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Será que era verdade? Ou será que era uma paranoia do Bentinho? Será que ele era desnorteado? Nesse vídeo eu vou te contar resumidamente a história de Dom Casmurro, né? E vou revelar a verdade definitiva por trás dessa grande polêmica. Se ela traiu ou não traiu ele. E eu tenho provas. E se você é um vestibulando, fica até o final do vídeo que vai ter um bônus pra você que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Oi, tudo bem com vocês? Eu realmente espero que sim, né? Que vocês estejam bem nesse período de isolamento social, essas coisas. Bom, bem-vindos ao primeiro vídeo de uma série de outros vídeos que eu vou fazer, trazendo resumos e análises de livros, né? Para vocês despertarem o interesse nesse mundo literário que é maravilhoso. E o intuito desse quadro, não sei se eu posso chamar assim, é realmente despertar o interesse em vocês, trazendo livros desde a nossa querida literatura clássica brasileira, como por exemplo Jorge Amado, né, Capitães da Areia, um livro muito bom, por sinal, como livros aleatórios de literatura estrangeira, como Teto para Dois, que também é super fofinho. E eu ainda não tenho o nome definitivo para essa série de vídeos, mas eu já tô com algumas ideias na cabeça. E se você tiver alguma ideia também quiser escrever aqui nos comentários, eu vou ler com muito carinho. Bom, e não teria outro jeito de começar essa série de vídeos, né, sem trazer ele, né, gente? O famoso Dom Casmurro, escrito no período do realismo, lá por volta do século XIX, do século XX, uma passagem, né, desses dois séculos. Escrito por Dom Casmurro, grande Dom Casmurro, não, escrito por Machado de Assis, né, o grande Machado de Assis. E esse livro especificamente foi publicado pela primeira vez lá por volta dos anos de 1900, para ser mais específico, em 1899, né? Se eu estou enganado ou não, foi o último ano do século XIX, né? Então, meio que ficou na passagem dos dois séculos. E o período que estava na época, né, era o realismo, que tinha como principais características, né, era o exposed da sociedade da época, né? Os escritores, eles gostavam de colocar todos os problemas da sociedade assim, à mostra para os leitores, né? Criticando, retratando a real realidade da época, coisa que não era feita no romantismo, que era o período anterior. E com esse livro não ia ser diferente, né? Tanto que as principais críticas que eu percebi lendo o livro foram acerca de ciúmes, né, no Bentinho com a Capitu, e acerca de corrupção, né, ou se a gente pode chamar assim, a certa malandragem de nós brasileiros, né, faz parte do ser humano isso. E eu percebi alguns toques disso, algumas críticas em relação a isso. Se eu precisasse resumir esse livro em uma frase, eu acho que seria um seminarista inseguro que se casa com a sua amada, com seu amor de infância, e começa a ter incertezas em relação ao seu casamento e à sua própria autoconfiança. Bom, a mãe do Bentinho, ela tinha dificuldades de engravidar, ou seja, ou seja, nada, né? Ela tinha dificuldade de engravidar. E como ela era uma pessoa muito religiosa, ela decidiu fazer um acordo com Deus. Que, tipo assim, olha Deus, eu não tô conseguindo engravidar, né? Se o senhor puder me dar um filho, eu tornarei ele padre. Bom, a mãe do Bentinho, então, fez esse acordo com Deus de que se ela conseguisse engravidar, ela tornaria o filho dele padre. E ela engravida. E meio que o Bentinho não teria essa liberdade de escolher sua profissão, né? Ele estaria predestinado a ser padre com essa promessa que a mãe fez a Deus. E a gente sabe que as coisas não funcionam assim, né? A gente tem que fazer o que a gente gosta e não o que as outras pessoas querem que a gente faça. E com o Bentinho também não ia ser diferente. Tanto que não era o desejo dele de ser padre e ele nem completa o seminário lá mais pra frente. E além disso, ele gostava muito da sua vizinha, né, de infância, a famosa Capitu. E tem até uma passagem do livro
que tá os dois lá no jardim da casa dela, da casa da Capitu, brincando, não sei, fazendo algumas coisas que eu não lembro. E eles fizeram uma promessa um ao outro de que quando eles crescessem um dia, eles iriam se casar, porque os dois se gostavam muito. E coisa que não seria possível se eles tornassem padre. Então, o fato dele gostar da Capitu intensificou ainda mais o desejo ou o não desejo que ele tinha de ser padre. Que ele não tinha de ser padre. Enfim, é uma confusão, vocês entenderam, né? Com um Bentinho maior de idade, já fazendo seminário para ser padre, ele busca pensar em soluções que fizesse ele não completar o seminário, porque ele não queria isso, de verdade. E nisso entra o acolhido da família, o José Dias. E o José Dias era um homem que, naquela época, era muito comum que pessoas pobres e livres vivessem à sombra de famílias mais ricas, né? Em troca de apoio, em troca de pequenos favores, como se ele fosse um membro da família, mas não era, sabe? Eles chamavam de agregado, muita gente chama de agregado, né? E o José Dias tem uma ideia que é a seguinte: ele foi pra mãe do Bentinho e falou: olha, seu filho não quer ser padre. Seria bom se você tirasse ele do seminário e colocasse outra pessoa no lugar. Pelo menos essa outra pessoa se tornaria padre graças a você. Então meio que a promessa dela seria cumprida porque ela tornaria alguém padre. Ela não quebraria promessa 100%. E aqui que eu falei que eu percebi uma crítica em relação à corrupção, à malandragem. Porque tá vendo como que as pessoas conseguem passar por cima de certas obrigações, né? Porque era uma obrigação. A mãe do Bentinho fez uma promessa com Deus de que o Bentinho se tornaria padre. E meio que eles passaram a perna, sabe, nessa promessa. E ambos os lados seriam favorecidos. O da mãe, que teria sua promessa cumprida, e o do Bentinho, que ele não se tornaria padre, poderia fazer o curso que ele quisesse e se casar com o Capitu, né? Que era o maior desejo dele. Um detalhe que vai modificar a história mais pra frente, que vai dar todo um caminho diferente pro rumo da história, é que no seminário o Bentinho conhece o Escobar, que vem a ser o seu melhor amigo. E o Escobar também que queria ser padre, ele não completa o seminário também. E a partir daqui as coisas começam a tomar uma dinâmica mais divertida. Pra mim, né, a leitura fluiu muito melhor nessa parte do livro. Porque é o seguinte, Capitu casou com o Bentinho casou com a Capitu, né? E o Escobar casou com a melhor amiga da Capitu. Então, eles formaram meio que pares de amigos, né? O Bentinho, a Capitu e os dois melhores amigos. Se tornaram casais melhores amigos. E o clima começa a ficar pesado depois da morte do Escobar, né? Inclusive ele morreu afogado, aí ele gostava muito de ir no mar, né? Nadar, tomar banho de mar, essas coisas. Eu acho, se eu não me engano, ele tava indo surfar quando ele morreu. Ele morreu afogado, né? Naquele momento. E aí tem um capítulo que, de longe, é o melhor capítulo do livro, pra mim, né? Que é o capítulo Olhos de Ressaca, que eu sinceramente não lembro o número. Lembro sim, acabei de ver. Olhos de Ressaca. O capítulo 123 vai focar, gente? Focou. 123. O que acontece nesse capítulo? Escobar morre, aí tem todo o velório dele, funeral, não sei. Não sei nem a diferença dos dois, eu preciso pesquisar isso. E o Bentinho conta nesse capítulo que a Capitu sentiu uma tristeza tão profunda pela morte do Escobar, como se a noiva tivesse perdido o marido, sabe? Como se a própria Capitu fosse casada com o Escobar e não com o Bentinho. Como se ela estivesse vendo o noivo, o marido morrer ali. E óbvio que isso vai gerando inseguranças, incertezas na cabeça do Bentinho, né? Porque, poxa, ele viu uma tristeza bem profunda, uma tristeza além da amizade, sabe? E eu tenho que ressaltar aqui que essa tristeza a intensidade dessa tristeza, a intensidade que o Bentinho conta dessa tristeza que a Capitu sentiu é em relação ao que ele achava, ao que o Bentinho achava, porque afinal o livro é contado da perspectiva dele. Então, a gente não sabe se ele tá exagerando ou se ele estava contando realmente a verdade. Eu vou ler até um trecho aqui pra vocês verem o clima pesado que tava nesse capítulo. Capitu olhou alguns instantes para o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa,
que não admira lhe saltassem algumas lágrimas, poucas e caladas. O momento houve em que os olhos da Capitu fitaram o defunto, quais os da viúva. Sem o pranto, nem palavras dessa, mas mais grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também o nadador da manhã. Pra vocês verem o clima pesado que tava, pelo menos pro Bentinho, né? Ele viu ali uma certa conexão entre a Capitu e o Escobar. E é aqui que o livro teve o seu auge, assim, a parte mais interessante do livro, pra mim. Bom, a Capitu fica grávida, né? Ela dá à luz a um menino, que também se chama Escobar, né? Em homenagem ao falecido marido. Em homenagem ao falecido amigo do casal. Conforme os anos vão passando, né? O filho vai crescendo. Escobar não deixa de perceber uma certa semelhança entre o filho dele e o melhor amigo, né? Como se ele estivesse ensinando que o filho dele fosse um fruto de uma traição, né? E pra vocês terem uma ideia do que se passava na cabeça do Bentinho, né? Com toda essa paranoia ou fatos, a gente não sabe, né? Não pode afirmar nada. É que tem uma passagem do livro em que o Bentinho, ele põe veneno no seu café pra se suicidar. Realmente, ele ia se suicidar porque ele não tava aguentando mais essa angústia, essa dúvida, essa incerteza em relação ao casamento dele. Mas aí ele não acaba bebendo café, em vez disso ele acaba ameaçando dar esse café pro filho dele. Ele quase matou o filho dele de envenenamento ali, na frente, na casa dele. E, pra vocês verem onde que vai a loucura humana, né? Onde que a gente não sabe, né, os sentimentos que as outras pessoas têm. E a gente não sabe até onde elas podem chegar com isso. É muito louco, é muito pesado essa parte da história. Mas ele, graças a Deus, não teve coragem de fazer isso, né? O filho dele ficou são e salvo e o Bentinho também não se matou. Sei lá, ele deve ter jogado café na pia, porque... Meu... Ó, absurdo. Bom, então, o Bentinho não tava aguentando. Imagina o clima que ia estar entre a Capitu e ele. E podia estar um clima pesado, sabe? Então eles resolvem se separar. Mas como a separação não era uma coisa muito bem vista, não é uma coisa muito bem vista hoje. Imagina no século XIX. Seria muito difícil, né, eles se separarem. Então o que o Bentinho faz, todo inteligente lá? Ele manda o Escobar, seu filho, estudar em outro país, estudar, né, nos exteriores, acompanhado da mãe dele. Então eles se separaram informalmente, né, a mãe e o filho iam estar em outro país e o Escobar ia estar na cidade, na casa dele lá normal. E o livro acaba mais ou menos nessa linha do tempo. A gente não tem mais informação. A gente chega até a morte, o livro chega até a morte da Capitu e do filho. E Bentinho, só abrindo um parênteses, Bentinho é o último a morrer. O que mais estava sofrendo com tudo isso, ele é o último a morrer. Imagina que esse homem tinha passado, hein? É um livro bem interessante, a leitura dele é muito fácil. Assim, não é a leitura de hoje em dia, né? Gírias, essas coisas. É uma leitura formal, mas é uma leitura super gostosa. A história flui tranquilamente. E vamos ao que interessa. A Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Rufem os tambores. Eu não sei se eu vou conseguir colocar sons de tambores na edição, mas tudo bem. Bom, a resposta é que não tem resposta. É isso o vídeo, tchau, gente. Não, brincadeira, deixa eu explicar tudo certinho. Bem, o livro conta em primeira pessoa, né? Então, ou seja, o Bentinho tá contando a história. O Bentinho tá contando a história com base nas perspectivas que ele tem sobre a vida, com base no olhar que ele tem sobre as coisas. Então a gente não pode tomar a história, toda a história, todos os detalhes da história como verdade absoluta. Por quê? Porque Bentinho podia estar muito bem exagerando em alguns aspectos, ou podia estar mentindo. A gente não sabe, né? Gente, quem garante que ele não usou toda essa história de traição como desculpa pra encobrir que ele não amava verdadeiramente a Capitu, que ele se arrependeu do casamento? Quem garante, né? Ele podia estar fazendo isso, a gente não sabe. E a gente pode tomar isso como base para todos os livros escritos em primeira pessoa, né? Do personagem contando a história. Porque a gente não sabe se o personagem vai estar
falando uma verdade, ou se ele vai estar falando alguma coisa que é verdade, mas exagerando muito, sabe? Quando você vai contar sobre uma pessoa que você não gosta, você vai contar um aspecto dela. A gente não tem a tendência de exagerar, falar, nossa, aquela pessoa é assim, 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 exagerando nos fatos. E muitas vezes isso não quer dizer que seja verdade absoluta. E é o mesmo que acontece aqui no Dom Casmurro. Então vocês me perguntam, então se o Bentinho podia estar mentindo, então a Capitu não traiu ele. Não, a gente não pode afirmar isso, não tem verdade. A gente só saberia tomar uma coisa como verdade se a Capitu tivesse escrito um livro com a visão dela das coisas. Se a Capitu tivesse escrito um livro dela, sabe? A gente só poderia afirmar uma coisa se isso tivesse acontecido, mas não acontece. Nossa, mas então qual é a resposta? Bem, a resposta é que não tem resposta, a gente não tem solução. Não tem nada que a gente possa colocar aqui que vai ser solução desse problema. O que Machado de Assis fez aqui, e eu reforço que ele fez isso de propósito, foi criar o universo de Dom Casmurro. Ele criou todo um universo complexo lá, os personagens, essas coisas, com uma tremenda falha no meio. Uma fenda no meio desse universo que dá para diversas outras realidades. E duas delas é que uma realidade a Capitu traiu e a outra realidade a Capitu não traiu. Mas a gente não tem mais nada como base para seguir qualquer uma dessas outras realidades, porque a história do Dom Casmurro terminou ali. O universo de Dom Casmurro terminou naquele ponto. Então, a gente não tem solução. A gente não pode falar que ela traiu e não pode falar que ela não traiu. Nossa, falei muito. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse meu resumo e a minha análise sobre essa polêmica tão grande. Eu sou uma pessoa que adora muito falar sobre essas teorias, né? Principalmente sobre livros, né? Livros que dão abertura pra gente explorar mais essa coisa de criar teorias sobre ela. E eu espero que essa minha análise mereça o seu like e a sua inscrição, caso não seja inscrito. E lembra que eu falei que no final do vídeo ia ter um bônus pros vestibulandos? Então, eu preparei uma lista de exercícios só de vestibulares com o tema de Dom Casmurro, né? Aqueles vestibulares que cobram ou cobraram leitura obrigatória desse livro. Vai estar aqui no card, aqui, ou aqui na descrição. É só você clicar e você já vai ter a lista de exercícios tudo certinho, preparada por mim. Muito obrigado de coração por ter me aguentado até aqui, né? São o quê? Uns 20 minutos falando. Até o próximo vídeo. Beijo.